Olá pessoal, eu sou o Mauro Borba e esse é o The Borba Cast, um bate-papo sobre música, cinema, produção cultural e eventualmente alguns assuntos diversos como futebol e política, por exemplo. O entrevistado de hoje é bem conhecido do público roqueiro dos anos 80 e 90, principalmente, também interessados em cinema e pelo seu trabalho como professor na área de cinema na PUC de Porto Alegre. Estou falando do Carlos Gerbasi, que vai nos falar sobre os Replicantes, o punk rock, o fazer cinema em Porto Alegre desde o tempo do Super 8, as aulas na PUC e alguma coisa do seu time, o Grêmio. Começar aqui esse papo com o Gerbasi, professor da PUC, há quantos anos? Em agosto deste ano, eu vou fazer 38 anos como professor da PUC. Nossa. Entrei aqui dia 10 de agosto de 1980. Que momento, hein, cara? É um momento. É um momento. Ah, errei. É 81, não é 80. É 81. Então são 38 anos agora, em 2019. Certo. Cineasta, né? Dá pra dizer, assim, várias coisas. Com mais tempo ainda. Porque eu comecei a fazer cinema ainda antes, né, de me formar, quando eu estava estudando jornalismo aqui. Certo. E as integrantes dos Replicantes. Isso é um pouquinho menos tempo. Tem mais alguma coisa na tua minha trajetória profissional aí que digamos faltou? Que em termos de trabalho essas são as coisas principais, né? Porque para mim cinema, literatura, de certo modo letra de música, tudo isso faz parte de um ofício que é escrever ficção, né? Ou não ficção, que é escrever, né, simplesmente. Para mim, essas coisas estão um pouco ligadas sempre, inclusive da aula, né? Sim. Então, apesar de serem atividades bem diferentes, uma coisa é ser professor, outra coisa é ser músico e outra coisa é ser cineasta, elas têm um tronco comum, né? Então, a gente tem as datas, etc., mas eu estou sempre navegando entre uma coisa e outra sem maiores problemas. Certo. Tu fez faculdade aqui na PUC mesmo? Aqui mesmo. A gente está na PUC nesse momento. Estamos. Né? E aí tu já terminou e já virou professor, assim, já foi direto? Foi muito rápido. Eu entrei aqui em 1977 para estudar jornalismo, né? Coisa que eu sou até hoje, com muito orgulho, jornalista, né? Tenho meu diploma, escrevo eventualmente em jornal até, mas na verdade durante o curso eu conheci um colega que foi muito importante na minha vida, na minha carreira, que é o Nelson Nadotti, que era um super oitista, ou seja, um sujeito que fazia cinema usando uma bitola amadora que a Kodak tinha lançado alguns anos antes, chamado Super 8. E eu achei aquilo fantástico, né? Eu tinha uma certa ligação familiar com o cinema, porque o meu pai, ele era um cineasta amador na bitola 16mm, só que aquele amador bem familiar mesmo. Ele filmava os filhos, a esposa, os passeios, etc., né? Mas eu tinha já uma certa intimidade com o projetor 16mm, rodar aqueles filmes, né? Eventualmente a gente alugava, os meus irmãos mais velhos alugavam filmes em 16mm, muito antes do tempo do VHS. E então eu tinha uma certa intimidade, mas realmente foi o Nelson que me mostrou que era possível em Porto Alegre, mesmo com muito poucos recursos, fazer filmes. Certamente eram filmes simples, né? A maioria dos filmes do Nelson, inclusive, eram mudos, mas quando ele mostrava aqueles filmes na sala de aula, eu e outros colegas também, entre eles o Hélio Alvarez, que também começou a fazer cinema na época, nós ficávamos muito impressionados, porque o Nelson não estava fazendo filmes familiares, de jeito nenhum. Ele estava fazendo filmes muito pessoais, né? Falando dos seus dilemas, falando, enfim, sexo, drogas, rock and roll, Porto Alegre, quem eu sou no mundo, esse tipo de coisa. E nós começamos juntos, então, eu o Nelson e o Hélio fizemos um filme em 1979 chamado Meu Primo, em Super 8,
que é o grande começo de tudo para mim. Esse foi o primeiro, né? então? Foi o meu primeiro filme. Já é um filme de 45 minutos, sonoro, né? Com um elenco super legal. Tem o Pedro Santos, né? Que já era um grande ator na época do Vende-se Sonhos. E tanto para mim quanto pro Hélio foi uma experiência incrível. O filme é muito mais do Nelson do que de nós dois, né? O Nelson que realmente sabia fazer, mas nós ajudamos muito, né? Sim. E o Nelson tem uma frase que eu lembro até hoje, que ele diz o seguinte: seja generoso nos créditos. Principalmente quando tu não paga muito bem as pessoas, né? Seja generoso nos créditos, né? Dê crédito às pessoas, Sim. sabe? E ele deu créditos para nós como roteiristas e como diretores. Apesar de eu, no meu primo, ser muito mais roteirista do que diretor. Então, dali para diante, eu gostei de fazer e continuo fazendo até hoje na bitola que for possível, com o orçamento que for possível, né? Hoje no Brasil é edital atrás de edital, mas nós também de vez em quando fazemos algumas produções independentes. Certo. E depois tu fez o segundo filme, no caso, qual foi? Foi Sexo e Beethoven. Sexo e Beethoven. Logo a seguir, em 1980. Era um filme baseado num grande escritor chamado Rubem Fonseca, que era, eu e o Nelson éramos fãs do Rubem Fonseca. E nós nunca conhecemos o Rubem Fonseca. Naquela época a gente não precisava pedir permissão para fazer, porque Super 8 era considerado um filme amador, etc. Né? Foi uma experiência muito legal, um filme de 20 minutos. Nós ganhamos um prêmio no Festival de Gramado e foi o meu primeiro episódio mais, digamos assim, pessoal e tenso de censura. Porque Deu Pra Ti anos 70 também teve um episódio do filme, né, ser mandado para Brasília, de repente ter um corte, mas acabou não acontecendo nada com o Deu Pra Ti, que é um filme do mesmo ano, por isso que eu estou citando, 1980. Sim. Deu Pra Ti é do Nelson e do Giba, né, Nelson Nadotti, Giba Assis Brasil. Mas o Sexo e Beethoven, que é meu e do Nelson, nós apresentamos pro censor e ele disse, corta daqui até ali. E cortava 1 minuto e meio do filme. Um filme de 20 minutos, né? Porque o membro do ator aparece, não sei o quê. Olha, foi duro, viu? Foi duro ver o teu trabalho sendo cortado ali por nenhuma outra razão que não seja a dos olhos ou do cérebro do cara que disse que não podia, entendeu? Nós até fizemos uma coisa interessante na época, porque passou no Festival do Gramado e nós falamos pro júri que nós gostaríamos de exibir o filme na íntegra, mas tinha que ser uma sessão secreta, só pro júri. Porque o censor, que era o senhor Bispo da Hora, estava em Gramado. E ele disse que se nós projetássemos o filme publicamente sem o corte, nós seríamos presos. Não sei se era uma bravata, porque prender 2 moleques com Super 8 era um negócio. Bom, mas enfim, né? Festival Gramado. E nós conseguimos fazer a sessão secreta para o júri e acabamos ganhando o prêmio de melhor filme Super 8 gaúcho. Então já enfrentamos a censura naquela época, a censura que depois ia bater forte, né, nos discos dos Replicantes, algum tempo depois, 86 mais ou menos. Então, Sexo e Beethoven teve esse problema, digamos assim, que o Deu Pra Ti anos 70, que é o grande filme, né? Deu Pra Ti anos 70 todo mundo lembra, porque é o primeiro longa-metragem gaúcho em Super 8, também enfrentou esse tipo de problema, e eu, o Nelson e o Giba, principalmente os dois que eram os diretores, tivemos muita atenção, porque é um filme de uma cópia só, não tinha cópia. E o filme foi para Brasília, para o Conselho Superior de Censura. Imagina se os caras aprendem o filme lá, o trabalho de mais de um ano, acaba o filme, acaba o trabalho, acaba tudo que nós, né, tivemos tanto esforço para realizar, né, com nossos próprios recursos, né. Foi muito duro, mas o filme voltou, foi exibido, foi um grande sucesso. Hoje tem cópias em vídeo, né, digitais, né, graças não à censura, né, graças aos nossos santos protetores, o filme existe até hoje. E para completar, assim, a questão filme, né, depois do Sexo e Beethoven, qual foi o próximo? O próximo foi Inverno, né? Inverno, que é um filme de 83. Aí já não é mais Super 8. Aí é Super 8 ainda. Foi o último Super 8 que eu fiz. Foi o Inverno, de certo modo, encerra um ciclo de Super 8, né? De 3 longas feitos um atrás do outro. Deu Pra Ti anos 70, é de 1981.
Coisa na Roda, do Werner Schirmann, é de 82 e Inverno de 83. Todos filmes feitos mais ou menos com o mesmo grupo de pessoas, né? Mais no filme, menos no outro, mas com o mesmo esquema de produção, usando o mesmo tipo de estratégia para fazer o filme, né? E ali tinha o pessoal de teatro que participava, né? Tinha o Vende-se Sonhos, que fazia teatro, fazia o cinema. Faltou o João. Balaio de Gatos, chegaste a trabalhar? O Balaio de Gatos um pouquinho depois, mas eles não estavam tão presentes nesse momento. A Luciene, que é a atriz principal do Balaio, ela estava, na verdade, ensaiando com o Faltou o João. Depois que veio o Balaio de Gatos. Acho que o Balaio de Gatos é um pouquinho depois. Certo. Bom, e depois do Inverno veio... Depois do Inverno veio a fase dos curtas, né? Acabou aquela história de fazer Super 8. Super 8 ficou muito difícil de ser feito por razões comerciais e tecnológicas. Não tinha revelação mais aqui no Brasil. Então, todos nós resolvemos fazer coisas mais profissionais, digamos assim. E aí, o filme que geralmente a gente fala, que é muito importante, é um chamado No Amor, do Nelson Nadotti, baseado num conto do Moacir Scliar, que se chama O Mistério dos Hippies da Rua da Praia, que é um filme bem interessante, feito em 35mm, e esse filme ele nos aproximou da geração de cinema anterior à nossa, porque nós estávamos fazendo tudo sozinhos, sem mestre, sem professor, sem nada, sem professor. Eu já tinha tido algumas aulas de cinema aqui na PUC, com o professor Aníbal Damasceno Ferreira, que foi muito importante para mim, para o Nelson, etc. Mas é no Amor que a gente se encontra com o Antônio Carlos Textor, com o Alfeu Godinho, com o Norberto Lubisco, que era um grande fotógrafo do cinema gaúcho, tinha feito muita coisa já, e ele nos apresentou a câmera 35, né? E eu fui assistente de câmera dele, assistente de produção no Amor, e então nós fizemos nosso primeiro filme na bitola profissional. Foi mais ou menos que a estreia de todo mundo, minha, do Nelson, do Giba, dos atores, no cinema, digamos assim, de verdade. Sim. Estava tentando lembrar agora aqui quando foi que a gente se conheceu, porque eu entrei... eu lembro. Tu lembra do... Eu acho que eu lembro, cara. Porque então, assim, acho que é começo de 1984. Sabe por quê? Um pouquinho depois do No Amor, que No Amor deve ser 84, tá? Porque os Replicantes, aí que é a nossa ligação primeira, pelo menos, né? Sim. Os Replicantes começam a se reunir, ensaiar em dezembro de 83, gravam Nicotina, que é a nossa primeira música gravada, registrada, né? Deve ter sido fevereiro, março de 84, e essa fitinha, uma fitinha de rolo, nós levamos para ti na José Bonifácio ali, onde eu acho que na época funcionava ainda a Rádio Bandeirantes, que estava se transformando em Ipanema. É isso ou quase isso. Sim. Se é 84, a gente já era Ipanema. Então. Já era Ipanema. Mas tava na José Bonifácio ou tava lá em cima? Já tava lá no Morro Santo Antônio. Tava no Morro Santo Antônio. É. Então aí eu... Porque eu me lembro de ter te visto... eu sei por que eu te vi lá no José Bonifácio. Na época que nós ouvíamos as músicas do Ney Lisboa, que tu sempre tinha alguma ligação com o Ney Lisboa, tu tinha algumas gravações dele, de repente, alguma coisa assim, e também o Ney tempo... já tocava desde a Bandeirantes, né? A Bandeirantes é de 80 a 83, e aí ali tocava o Ney, que eram as fitas de rolo, né? Com Agostinho também. E o rock gaúcho, digamos assim, ele entra um pouquinho depois. Depois, o Taranatiriça, Garotos, etc. O Taranatiriça até já tinha, eles tocavam música instrumental, já tinha 82 ali. Isso. Mas tinha também, eu lembro de ter ido em alguma festa, eu acho, talvez na casa do Giba, e talvez a gente tenha se cruzado lá. Né? Porque tinha umas festas na casa do Giba. Num testão, ou então a festa do Raul Seixas, só tocava Raul, cara, a noite inteira. Tocava Raul. Então, Raul Seixas é um cara importante também para nós, digamos assim, naquele episódio. Esse é um episódio interessante do Deu Pra Ti, quando o Nelson e o Giba ficaram muito tensos que o filme poderia não voltar, eles escreveram uma carta
pro Departamento de Censura Federal defendendo o filme. E defendendo com todas as armas possíveis, né? Então, dizer assim, se o problema é com os baseados lá, se o problema é com as drogas, nós queremos dizer que nós somos totalmente contra, entendeu? Essa juventude está perdida. E bababá, o filme não faz apologia de jeito nenhum, porque nós somos contra. Uma carta, assim, de matar, né? E aí eu lembro do Giba que pegou essa carta e disse assim, se um dia o Raul Seixas ler essa carta, eu vou ficar muito envergonhado. Sim, que era um ídolo, né? Era um ídolo, né? O maluco beleza, etc. Tá, mas voltando aqui, então. Nós levamos essa fitinha, Nicotina, começo de 84, pra ti, e tu tiveste a coragem de botar pra rodar. Não sei se tu ouviu antes de botar para rodar, talvez tenha ouvido no ar, mas enfim. Eu lembro que tu colocaste no ar e rodou, e pelo que tu me contou depois, as reações foram muito polarizadas, né? Sim. Tipo, Bolsonaro versus Petralhas, né? Porque foi mais ou menos isso, né? Que horror, como é que tu teve coragem de botar isso? E outros dizendo, mas que coisa diferente, né? Cara, foi bem isso, porque era uma novidade, né? Tinha uma... A gente, claro, sentiu ali uma coisa... que tinha um sentido, assim, que era diferente, era fora do padrão. Inovador, fora do padrão, a letra era boa, tinha atitude total, assim, e ao mesmo tempo era musicalmente pobre, né? E aí o pessoal do rock progressivo, né? Claro, né? Dizer, mas os caras não sabem tocar. Os fãs de Pink Floyd enlouqueceram, né? Enlouqueceram. Exatamente como aconteceu na Inglaterra. Claro. Só que um pouco atrasado. Um pouco atrasado. Mas era muito engraçado, cara. Eu lembro de ter ido eu lembro de uma cena, acho que foi no dia que eu toquei, ou no dia seguinte, assim, nos primeiros dias, eu tô entrando no Bristol, né? Aí no cinema ali, que era onde, né? O Bristol, de saudosa memória. E aí eu encontrei o Alex Sernambi, que trabalhava com cinema. Fazia o Super 8 conosco, isso. E aí, eu não conhecia ele. E aí eu tô na porta do Bristol, ele disse assim, parabéns. Eu disse, mas por quê? Por vocês estarem tocando aquela porcaria dos Replicantes. E ele riu, e eu vi que aquilo era um elogio, né? Claro. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que conviver com essa situação, né? É uma porcaria, mas é genial. Então, tem uma frase do Miranda muito boa, que a gente tem até em vídeo isso, quando ele foi nos nossos primeiros ensaios, né? Ele estava saindo do ensaio, e eu estava com uma câmera de vídeo, joguei para cima dele. E aí, Miranda, como é que foi a experiência? Assim, nossa, essa garagem é um calor infernal, 4 guri lá dentro quebrando tudo, tocando rápido, tocando tudo errado, um absurdo, é a melhor banda de Porto Alegre. Essa era típico do Miranda, também saudoso Miranda. E até o Giba Cis Brasil, né? O Giba reclamava no início. O Giba ficou muito surpreso, assim, Base, tu, baterista de uma banda punk, eu nem sabia, eu acho que ele não desconfiava o que era punk, entendeu? Tu entrando numa banda de rock, disse assim, olha, Giba, eu tô me divertindo. Todos nós estávamos nos divertindo. Eu devo até ter dito pra ele, isso não é sério, entendeu? Sim. Isso não vai durar muito tempo. Olha só, Replicantes, né? Não é pra durar muito tempo, pra morrer logo. Mas não morreu, né? Não morreu. E virou uma coisa séria, como de resto as outras bandas gaúchas, né? Que enfim, depois tinha um empresário, gravaram um disco por gravadora. Sim. Né? Mas acho até que ficou sério antes da gravadora, porque nós, no espírito do Faça Você Mesmo, né? E do Super 8, porque era o cinema que nós podíamos fazer, nós fizemos um compacto duplo, para o qual tu fosse, inclusive, convidado para ser produtor. Exatamente. Isso aí tu vai lembrar também. A gente fez uma reunião num bar, no bar do Beto, isso, né? E nós te dissemos que, olha, nós vamos gravar esse disco aqui, o que tu acha de produzir? Porque tu era um cara que a gente achava que, né, gostava da gente, entendia de música, porque nós não
não sabíamos como fazer. Acho que o Miranda estava dando seus primeiros passos como produtor, até o Miranda ajudou um pouquinho depois. Mas eu lembro que na época tu não pôde, enfim, não deu. Não, eu falei, eu nunca produzi disco. Pois é, mas nem nós, né? Nem nós, tá todo mundo aprendendo, Exato. né? E acabamos produzindo nós mesmos. Não, o Mauro não quer, não vamos atrás de outro, vamos nós mesmos fazer. E aquele disquinho, então, nós fizemos 1000 cópias, né? Compacto duplo, capa linda da Rochelle Coste, grande fotógrafo. No Araújo Viana, né? No Araújo Viana, o Araújo Viana antes da reforma, né? Uma capa linda. E aquele disco deu super certo, tanto que nós prensamos mais 1000, acabou tendo 2000, né? Agora, há 2 anos atrás, o pessoal de São Paulo, Danada Discos, fez mais 500. Então, é um disco que nos colocou nas rádios do Brasil daí, porque aí houve uma divulgação boa, São Paulo, Rio, alguma coisa em Minas. E aí entrou o Surfista Calhorda. E aí, Surfista Calhorda. Que foi também... E aí, o Surfista Calhorda. Acabou superando Nicotina, né? No Totalmente. Rio, O Surfista Calhorda é o grande hit dos Replicantes até hoje. Eu acho que eu perdi um dinheiro não ter entrado, né, na produção. Não muito, mas alguma coisa tu perdeu. Alguma coisa tu perdeu. Não, mas tu tá ligado, assim, total à história dos Replicantes. Isso sempre a gente vai reconhecer, não há dúvida. Foi um momento ótimo, né, de ter feito aquilo tudo. Hoje tem muita gente já perguntando, assim, seguido algum estudante, tem alguns trabalhos rolando aí sobre o rock gaúcho, sobre os anos 80, né? Então o pessoal pergunta, assim, por que naquela época aconteceram essas coisas e depois não aconteceu igual, né? Nos anos 90 ainda teve um movimento, foi diminuindo e agora ele tá parado, assim. Né? Acho que tem 2 coisas aí. Primeiro, o rock como um todo passou a ser mainstream aqui no Brasil a partir principalmente do Rock in Rio, que é 84, 85, eu acho. 85, né? Então é um momento que as gravadoras, inclusive, passaram a colocar dinheiro na divulgação das bandas, né? Não só gravando os discos, como também colocando esforço na divulgação. Então as bandas gaúchas que foram contratadas pela RCA tiveram distribuição nacional. Isso faz muita diferença, porque produzir, é difícil, é complicado, mas tá aí, estão aqui os discos. Agora, como é que tu vai fazer o disco chegar em Belém do Pará, em Fortaleza, em Salvador, sabe, no Mato Grosso? Só tendo uma empresa distribuidora grande. E a RCA fez isso. E aí cabia a nós também ajudar na divulgação, dar muita entrevista, falar com as rádios, etc. Mas a própria RCA falava com as rádios, né? Então isso é uma coisa, esse tipo de apoio assim mais massivo, depois dos anos 90, passou a ser muito raro. E o que aconteceu também, então o rock and roll era bom negócio até pelo menos meados da década de 90. Aí, então, começam a entrar essas podreiras aí, né? Começa a entrar o sertanejo universitário, depois entrou o axé, depois entrou o pagode, e o rock and roll passou a ser mais um gênero, né? Não é mais mainstream, passou a ser outra vez underground, né? Então foi um momento, eu acho, que o underground saiu lá do buraco onde ele geralmente está e alcançou uma visibilidade, né? Claro, cada coisa com a sua devida escala, né? Claro, uma coisa é ser Legião Urbana, Paralamas, enfim, bandas maiores, Blitz, etc. Outra coisa éramos nós aqui no Sul. Mas o Engenheiros teve, com certeza, repercussão nacional, o Garotos teve, o Replicantes teve. Foi um momento muito especial mesmo. Mas tu tinha uma rusga, né, com o Engenheiros, não sei se tem ainda. Não, não tenho rusga pessoal nenhuma. Mas tu criticava eles, né, na época. A gente achava que o Engenheiros, ele não era... ele não tinha muito a ver com a estética que era mais ou menos compartilhada por bandas como Replicantes, TNT e The Fala, depois TNT, Cascaveletes. A gente achava que essas bandas todas mais ou menos rezavam pela mesma cartilha, sim, né? Sim. Enquanto o Engenheiro sempre fez questão de se manter muito longe, né, das capitais e dos colegas, né? Eles não eram exatamente receptivos, né? Eram pessoas mais distantes, assim. O próprio Garotos, com quem eu tenho uma amizade de muito antiga com o Quindim, que na época era o Ricardo Cordeiro, né? Também eram um pouco distantes de nós, né? E eram um pouco mais velhos também. Os Garotos eram um pouco mais velhos do que nós. E o Engenheiros era mais essa postura. Eles também achavam que o nosso som não era muito bom.
né? Eu lembro de uma entrevista do Humberto dizendo que admirava muito os Replicantes pela sua energia, pela sua autossuficiência, digamos assim, pelo do it yourself, né? Sim. Mas que o som era uma merda. Ele dizia também e tem todo o direito de achar, né? Sim. Nenhum problema nisso. E ele dizia também que o Engenheiros era uma banda que não ia no Ocidente. Porque vocês todos eram ali em volta do Ocidente, né? Exatamente. Depois na Vortex, né? Que ali 87, 88, que é o nosso barra estúdio, barra loja de discos, né? Essas bandas todas passavam por lá. Eram tudo mais ou menos da mesma turma. Alguns mais próximos, outros menos. Mas o pessoal do TNT estava lá, o pessoal do Cascavelhas estava lá depois. Enfim, The Fala, etc. Todas as bandas underground de Porto Alegre, né? E o Engenheiros já estava num outro patamar. O Garotos também mais distante, porque eles foram para o Rio. O Garotos se mudou para o Rio. Então, aí, naturalmente, fica mais distante, né? E o Engenheiros é mais pela postura mesmo. Agora, voltando àquele papo ali do rock ter atingido, digamos, o mainstream ali, 87, 88, né, que tinha Guns N' Roses estourando no mundo inteiro e tal. Depois disso foi decaindo, né, em termos de mídia, não é mais a música mundial, assim. E lembrei do Forastieri, né, o que escrevia na Bis, né, que disse que foi com a morte do Kurt Cobain e com o fim do Nirvana que acabou o rock, assim, no sentido de rock, aquele rock mainstream mesmo, né, que atinge um grande público, lota estádio e tal, e que depois disso o rock virou só um estilo de música igual aos outros. Você concorda com essa visão, assim, não? Concordo. A gente sempre tende a achar o melhor momento, o momento que a gente viveu mais intensamente, né? A nossa infância, a nossa adolescência, em que a gente tem lembranças incríveis, a gente acha que tudo lá era espetacular, né? Isso às vezes engana um pouco. Bom naquele tempo, entendeu? No tempo do tal. Eu tenho um pouco de medo disso, porque eu acho que o novo sempre vem. Eu acho que o novo sempre vem. Eu acho que sempre... Para usar uma frase velha, né? Velha, muito velha. Mas sabe, Belchior, né? Tem alguém... o novo sempre vem, sim. É do Belchior. É do Como Nossos Pais. Como Nossos Pais. Que eu usei no filme Tolerância, inclusive. É uma baita música. Mas eu sempre acho que tem os moleques que estão na garagem, que estão fazendo um rock especial. Eu mesmo hoje, eu tento garimpar. Eu tenho ido com muita fome em revistas, tentando sair um pouco da internet, vendo o que o pessoal está fazendo, principalmente em Londres e Nova York, enfim, os Estados Unidos como um todo, né? E na Europa também tem coisas interessantes. Claro que o rock hoje é um estilo que está muito já misturado com outras coisas. Às vezes é difícil dizer se alguma coisa é rock, porque tem um tanto de eletrônica no meio, tem um tanto de variantes, como, sei lá, o trip hop, um pouco de jazz, um pouco às vezes, até de reggae, como fazia o Clash, por exemplo, né? Mas, enfim, tem misturas aí que são muito interessantes, são muito boas, mas não enchem estádio. Não enchem estádio. Isso aí, sem dúvida, quem enche estádio hoje é o Roger Waters, reciclando Pink Floyd, enfim, esse tipo de coisa. Eventualmente, Pearl Jam, lembrando do Nirvana, lembrando de Seattle, do grunge, né? Mas realmente a gente vive o U2 consegue. A gente vive um pouco de nostalgia, né? Todos nós vivemos de nostalgia. O que eu não acho que seja nenhum problema, porque hoje tu vai num concerto e tu ouve Beethoven, Mozart, Schubert, e qual é o problema? Não tem problema nenhum. É música boa, né? Sim. É música boa. E continuando ali, Gervásio, com a tua... Nós estávamos falando dos filmes, tu parou no Inverno, depois do Inverno... Inverno, Verdes Anos, né? Verdes Anos talvez seja... Não, no Amor que a gente estava falando. No Amor e Inverno, que são mais ou menos da mesma época, né? E aí vem Verdes Anos. Verdes Anos é um filme realmente diferente, porque é um filme que foi produzido pelo Sérgio Lerre, que na época tinha uma agência de publicidade, então ele tinha uma visão comercial do cinema que nós nunca tínhamos nem sonhado em ter, e ele produziu um filme em 35mm, longa-metragem, bem barato, que alguns dizem que fez 150 mil espectadores, outros dizem que fez 200 mil espectadores só no Rio Grande do Sul. É um marco muito
muito importante, né? E aí já tinha o Ney Lisboa também. Abre com Ney Lisboa e termina com Nelson Coelho de Castro. É verdade. Que eram nomes presentes já nos nossos outros filmes, né? O Nelson Nadotti fez um filme chamado História, a música de Nelson Coelho de Castro, né? Que é um cara que fazia samba, fazia, digamos assim, MPG, mas que tinha tudo a ver conosco, né? Então, Verdes Anos é um filme da turma, é um filme em que a turma se uniu para fazer um produto realmente para o mercado, digamos assim, e que deu certo, porque às vezes tu faz para o mercado e o mercado diz, não te quero, entendeu? Sim. Tu achava que era isso que eu queria, mas não é. Mas na época deu super certo, realmente fez uma bilheteria fantástica aqui no Rio Grande do Sul. Pena que na hora de lançar no resto do Brasil já não tinha dinheiro nenhum, e aí teve público pequeno. Mas aqui no Rio Grande do Sul foi um grande sucesso. E falando assim em coisas mais atuais, tu acaba de lançar um filme novo, né? Exatamente. Fizemos um corte uns 30 anos aí, mais ou menos. Melhores uns 30 anos. É bom, né? Que ele não tem todo o tempo do mundo. Então, mas a gente pode retomar ali depois. Não, mas não precisa fazer toda. Não. O Bio é um filme interessante porque, de certo, é um filme feito em digital, né? Em alta definição, com grande apoio técnico, né? Mas é um filme que, de certo modo, ele retoma uma certa característica do Super 8, que é fazer o filme que a gente pode, né? O que a gente pode fazer? Quais são os recursos que eu tenho, né? Então, é um filme que foi realizado com R$500 mil, o que para um longa-metragem é muito pouco dinheiro, todo em estúdio, né? E tinha que ser todo em estúdio para a gente não perder tempo indo de um lugar para o outro. Então, nesse estúdio, a gente filmou durante 23 dias com atores daqui, com atores vindos de fora, né? Com Maria Fernanda Cândido, com Marco Rica, com Rosane Mulholland, com a Tainá Miller, que, aliás, foi estudante de jornalismo aqui na FAMECOS. E é um filme, eu acho, muito bem sucedido do ponto de vista estético, assim. Ele ficou aquilo que eu queria fazer. As pessoas podem gostar, podem não gostar, mas eu fiz um filme que eu acho que é muito a minha cara hoje, né? E nessa simplicidade de ser feito em estúdio, né? De ser basicamente entrevistas, pessoas falando, né? É um falso documentário, né? Eu acho que, de certo modo, ele reedita um pouco essa coisa de não vamos ficar esperando ter todo o dinheiro que nós gostaríamos de ter aquela guitarra incrível, ter a bateria maravilhosa, ter o amplificador incrível, ou gravar o disco nas condições perfeitas. Entendeu? Tu ficar esperando muito não vai fazer. Tu vai perder até o trem da história, porque as músicas estão prontas agora. Os roteiros de cinema também. Tu escreve um roteiro, tu tem que realizar de alguma maneira. Se ele for pra gaveta, desengavetar depois, é difícil. Então, o cineasta aqui no Brasil tem que fazer uma força para acontecer o filme. E isso eu sempre tentei fazer, né? Quando ganha edital, tem dinheiro legal, faz com dinheiro legal. Se não tem, vamos fazer com o que é possível, né? Porque senão não sai o projeto, né? Eu falo para os meus alunos também, quando eles estão saindo daqui, estão se formando, fazem os primeiros filmes aqui com a ajuda da universidade, etc. Eles dizem, você tem que continuar fazendo, viu? Como? Vocês viram como é que se faz? É sem dinheiro. Né? Ou com muito pouco dinheiro, né? E tu cita alguns exemplos de filmes feitos com pouco dinheiro e que marcaram época, assim? O Verdes Anos talvez seja o grande exemplo nessa seara mais comercial, digamos assim. Mas praticamente todos os nossos curtas daquela época e o Super 8, eles tinham capacidade de comunicação com o público, né? Que eles chegavam no público, não eram filmes que ficavam no circuito de festival apenas, né? Eles dialogavam com o público. E então todos eles são exemplos, né? Mas a nível mundial, assim, tem algum te vem à cabeça? Cara, todo o cinema da costa leste dos Estados Unidos, que é o Hal Hartley, principalmente o Jim Jarmusch. Jim Jarmusch, sabe? Down by Law, exatamente. São filmes feitos, Strangers Than Paradise. São filmes feitos com estilo Verdes Anos. É claro que como eles estão nos Estados Unidos, aí a coisa muda de figura. Hoje eles são cineastas que fazem filmes com orçamentos maiores, apesar de nenhum dos dois trabalhar com orçamentos milionários. Tu quer trabalhar com orçamentos milionários, tem que trabalhar em Hollywood, no padrão Hollywood, né? Mas tem muita gente que começa pequeno, mostra que tem qualidade e acaba fazendo uma carreira profissional bem legal. Não é só Hollywood que existe no mundo. Existem outras formas de fazer cinema que tu tem uma vida muito digna.
Não é uma vida fácil, né? Mas se tu parar para esperar as condições ideais de temperatura, pressão e grana, aí não vai, meu amigo. Não vem nunca, né? Não vem nunca, entendeu? Se os replicantes ficassem esperando para aprender a tocar, não seriam os replicantes, entendeu? Vamos começar a fazer música imediatamente. Quando eu comecei a fazer cinema, eu não sabia fazer cinema do ponto de vista acadêmico. E a gente fazia e aprendia com os próprios erros. Também tem que ser inteligente para saber onde é que tu acerta, onde é que tu erra. Tu não vai ficar o tempo todo repetindo os mesmos erros ou, digamos assim, desprezando a técnica. A técnica e a linguagem são coisas que tu aprende. Tu aprende academicamente como professor ou tu aprende na prática. O ideal é as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Ao mesmo tempo tu fazer e tu estudar. Isso aí eu acho que em qualquer atividade humana, se tu só estuda sem fazer, acaba ficando chato. E falando ainda em replicantes, Gervásio, o que tu lembra de o que tu acha que foi assim, o mais importante de ter feito os replicantes? Ou alguma coisa muito curiosa que tenha acontecido em show, que tu acha legal revelar agora para quem nos ouve? Eu não posso revelar muita coisa, os replicantes estão na ativa ainda, né? Depois vai dar problema. Então, aí não, é mas olha só. Não, acho que os replicantes têm uma coisa assim que, além da fuga dos padrões da época, do que era rock and roll interessante, né? Os replicantes tinham um lado político que pouquíssimas bandas tiveram, né? O Camisa de Vênus teve um pouco, o próprio Legião tem, mas os replicantes aqui em Porto Alegre, eles tinham uma postura política muito, muito interessante, eu acho, pelo menos, porque nós éramos do contra. Eu não vou nem dizer que nós éramos de esquerda, nós éramos anarquistas. Sim. Né? Anarquistas no sentido mais estrito do termo, né? Contra o sistema. Entendeu? Contra o sistema. Esse negócio que está aí não funciona. E na época, tu vais lembrar talvez, nós estávamos saindo do governo Figueiredo e nós íamos ter uma eleição indireta. E o candidato mais forte era o Maluf. Então eu lembro de eu escrever release, os replicantes contra o Maluf, entendeu? Não eram os replicantes que iam fazer um show pra te enganar, não. Nós vamos fazer um show contra o Maluf. Quem é contra o Maluf faz no show, entendeu? Então tinha esse lado, esse diálogo com o que está acontecendo agora. Ele não estava muito nas letras, as letras eram mais gerais, eram letras mais ficcionais, mas a postura da banda sempre foi uma postura de enfrentamento. Da censura, então, direto. Quando a censura começou a cair em cima das nossas músicas, né, proibir a execução pública, proibir nos shows, nós dizíamos, nós vamos cantar esse negócio aqui, vamos cantar agora. E nós cantávamos, né? Estávamos nos lixando e nós dizíamos isso. Nós somos censurados, nós vamos cantar esse negócio aqui. E esse país não vai dar certo por causa disso, né? Então isso aí tinha, sei lá, acho que isso dava uma certa noção de urgência para a banda. Claro, se as músicas fossem horríveis, se a banda não tivesse energia, toda essa conversa seria inútil. Sim. Né? Uma banda não se faz através do discurso político, né? A coisa mais chata dos Dead Cats era o Diallo Biafra fazendo discurso no meio dos shows, né? Mas nós não éramos, no show não falava nada. No show era uma música atrás da outra. Mas as próprias letras das músicas e a postura da banda tinha essa coisa de enfrentamento, etc. Então, quando o Brasil entrou devagarzinho na democracia, os replicantes estavam lá, estavam dizendo, nós fazemos parte dessa briga aqui. Então, isso fez com que a banda ficasse com uma certa verdade política, né, e existencial até, né, que outras bandas até tinham um pouco, mas nós éramos bastante radicais nesse sentido, eu acho. Eu acho que isso aí foi uma coisa interessante dos replicantes. E não tinha um conflito assim, em certo momento, em alguma situação aconteceu pelo fato de ser professor e ser o cara dos replicantes? Sim, sim, às vezes sim. Até porque às vezes eu terminava o show no interior, eu andava de ônibus e no outro dia tava aula às 8 da manhã. Tu imagina como eu chegava aqui para dar aula. Esse já era um conflito. Já era um conflito, mas um conflito pessoal meu, né? Sim. Era bem difícil às vezes. Mas na verdade é o seguinte, cara.
daria tudo errado se eu desse aula como um punk né? E fizesse o show dos Replicantes como professor, né? Aí seria um desastre, né? Mas eu separava muito bem. Na hora do show vale tudo. Na hora do show é o momento de catarse. Não só do público que está ali para fazer a catarse, como para os músicos também. No rock and roll é assim, né? Ou vai ou racha, não tem fingimento, né? E na hora de dar uma aula, tu tem que compreender o que tu está fazendo ali. A aula é uma espécie de espetáculo também. Só que as regras são diferentes, o teu público é diferente, o conteúdo é diferente. Eu nunca confundi uma coisa com a outra, nunca tive nenhum problema aqui na PUC. Aqui na PUC eu sempre tive total liberdade de expressão nas minhas aulas e nas coisas que eu escrevo fora da PUC. Nunca tive eventuais problemas, discussões com colegas, coordenadores, etc. Mas com a instituição como um todo, nunca tive nenhum problema. Porque eu sempre separei as duas coisas. Nunca te pediram para sair dos Replicantes? Nunca. Tu saiu porque tu Eu saí porque eu quis, porque estava muito duro já. Eu estava... Sabe o que... Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Os Replicantes, eles sempre tiveram uma agenda bem grande no interior do estado. E às vezes em lugares bem distantes. E às vezes ganhando cachês não muito interessantes, né? Mas rock and roll, tu tem que estar na estrada mesmo, tu tem que estar sempre trabalhando, fazendo música nova, ensaiando, etc. E ficou pesado para mim alguns tipos de show. Quando era muito longe, fazer show porque uma emissora quer que tu faça, tu não vai ganhar nada, etc. E eu senti que eu estava meio que empacando a banda, até porque na época eu era o cantor. Não dava para fazer. Sem o cantor, não vai, né? Tu substitui o baterista, substitui o baixista. O guitarrista, às vezes, é mais difícil, mas até é possível, né? Mas o cantor não dá. Então, eu achei que naquele momento eu tava colocando muito mimimi, sabe? Eu tava fazendo mimimi pros shows, sabe? Eu sempre dizia assim, se os Replicantes tocassem sábado sim, sábado não, às 8 da noite, eu tava na banda até hoje, entendeu? O problema é show às 3:30 da manhã em Uruguaiana, entendeu? No interior de Paraná, ou no oeste de Santa Catarina, às 3 da manhã e tendo que voltar para cá depois. Então eu achei que eu estava meio que prejudicando a banda, fazendo mimimi. E eu achei que o Vander poderia voltar. E ele realmente voltou, né? Eu meio que negociei a minha saída, né? Eu não deixei os guri pendurados no pincel. Né? Eu já saí e disse, o Vander tá vindo aí, se vocês quiserem, o Vander. O Vander estava em carreira solo já. Mas ele viu com bons olhos naquele tempo e ele ficou com os Replicantes ali mais 2 anos, fizeram 2 excursões para a Europa, né? Essa eu perdi, essa eu me arrependi de não ter feito. As excursões para a Europa dos Replicantes, tocando nos squats lá do norte da Europa, deve ter sido fantástico. Aí o Vander ficou um tempo, depois ele saiu e aí veio a Júlia, né? Que está até hoje. Está até hoje. Eu lembro do Júlio Reni contando a história que o Vander Wilner bateu na casa dele e foi visitar, né? Que a casa do Júlio era o pessoal ia muito lá. Na Santana. Na Santana. E aí disse, olha, tá surgindo uma banda punk em Porto Alegre. E aí o Júlio, o quê? E o Vander, e eu vou ser o cantor. Aí sim que ele não acreditou, né? E o Gervásio é o baterista. Aí o Júlio disse que não entendeu mais nada. Né? O Júlio é uma figura fundamental no rock and roll, na música urbana, né? Do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, um cara muito generoso, muito talentoso. Aquela fitinha dele, o Último Verão, que ele fez no Faça Você Mesmo, né? Gravou ele mesmo e lançou. Aquela fita é maravilhosa, tem canções ali, tem letras que são antológicas, né? Eu usei no meu penúltimo filme, chamado Menos Que Nada, o final, a última cena, na verdade, os créditos finais, né? É uma música daquela fita, né? No hospital você tem todo o tempo do mundo. Que tu rodavas bastante na Ipanema. Tem outra clássica, Super-Homem está perdendo as suas melodias. Esquecendo as suas melodias. Mas Cine Marabá foi a que mais tocou. Cara, pra mim, ir no estúdio do Júlio Reni, onde nós ensaiávamos de vez em quando, tocar na bateria do irmão do Júlio Reni e ter aquele ambiente do Júlio Reni ali, foi uma coisa muito importante para nós, para mim pessoalmente.
Eu conheci o Júlio porque ele era ator também, tinha feito Verdes Anos, né? Pouquinho antes. Então é um cara muito, muito importante, eu acho. O cara que tem que ser reverenciado hoje. Ele fez o Vícios também, né? Vícios, do Rogério Ferrari, grande filme e uma grande atuação dele. O Júlio sempre foi muito visceral em tudo que ele faz. E, bom, a gente pulou vários filmes teus ali, né? Então assim, algum que tu queira destacar, que tu acha que... Eu acho que o que a gente tem que dizer é que a Casa de Cinema de Porto Alegre, do qual eu fiz parte durante 20 anos, praticamente, é um marco aqui no cinema, né? Porque ali se reuniram 13 pessoas, né? De várias pequenas produtoras, estou falando de 1987... Final de 87, eu acho. E nós não tínhamos dinheiro nenhum, alugamos uma casa, um telefone e uma secretária. E depois um cachorro. A gente discutia se era mais interessante ter um cachorro ou ter um alarme. Porque a gente achava que se a gente deixasse a casa sozinha de noite, né? Iam ser roubados, né? Sim. Venceu o cachorro. Então nós alimentávamos o cachorro e fazíamos filmes. Tentávamos fazer filmes, né? Tivemos muita sorte também, porque a gente fez um chamado Ilha das Flores, que é a direção do Jorge Furtado, mas na verdade é um filme bem coletivo, em que todos nós colocamos a mão e ganhou a um prêmio mente. Agora há pouco, né? Ganhou, né? Melhor curta de todos os tempos. Está sempre ganhando prêmio, que é um filme extraordinário mesmo. E aquele filme, nós estávamos, digamos assim, começando uma produtora com um filme muito bem sucedido e o Collor estava acabando com o cinema brasileiro, né? Eram duas linhas que se cruzavam assim, uma subindo e a outra nos enterrando, né? Mas nós resistimos ali, continuamos fazendo filmes, outros curta-metragens. Eu fiz vários curtas, o Jorge, o Zé Pedro, o Werner, todos nós trabalhávamos muito em regime cooperativado. Isso é interessante também. A Casa de Cinema tem um pouco o mesmo espírito lá que estava presente no Super 8, que estava presente, de certo modo, nos Replicantes, né? Se nós ficarmos nos queixando que não tem recursos, nós vamos virar uns velhos ranzinza e não vamos fazer nada. É melhor nós fazer essas podreiras, vamos nas podreiras. O Ilha das Flores é uma podreira, entendeu? Ele foi feito, claro, com boas condições, mas não tinha dinheiro para nada. Entendeu? As pessoas estavam trabalhando por um sanduíche, pela gasolina do carro. Né? Era assim que foi feito o filme. Vamos falar a verdade, né? É muito recursos muito parcos, mas com muito talento, com o talento de todo mundo, né? E os nossos outros curtas, de modo geral, também assim. As coisas ficaram um pouquinho melhor em termos de produção com a retomada do cinema brasileiro, mas isso é 94, 95, 96. Né? Teve um longo período em que quem estava fazendo cinema estava sendo herói. Tanto que nós não conseguimos fazer longa, né? Só fazer curta-metragem. E agora tu tá com a Prana, né? Prana Filmes, isso. Filmes. E como é que tá a situação de hoje, assim? Vamos dividir, assim. Cinema brasileiro, tá todo mundo assustadíssimo, né? Porque a gente não sabe até que ponto as loucuras que são ditas, elas vão ser colocadas em prática. Cada dia tem uma notícia diferente, a gente fica apavorado, depois a gente fica sabendo, não, mas peraí, não vai ser o ator pornô que vai ser o diretor da Ancine, vai ser um cara que conhece um pouco de cinema, pelo menos, ou tem aquele embaixador que sempre foi um cara de centro, talvez ele seja chamado para fazer isso aqui. Então a gente fica se agarrando numa esperança de que as coisas que nós construímos nesses últimos 15 anos, que elas se mantenham, que é a Ancine, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, que é a Lei Rouanet, o apoio de modo geral à cultura e à arte no Brasil, que se mantenha. Que não sejam derrubados, que não sejam esmagados, né, como algumas pessoas prometem. Então, nós estamos num período de sobressaltos. Os editais, as verbas da Ancine estão praticamente paralisadas. Isso, talvez as pessoas vejam ainda gente filmando na rua, etc. Mas isso é resultado de coisas que foram acertadas 2 anos atrás. O cinema é muito lento. Série de TV é lenta. Então, o pessoal ainda está filmando baseado em editais e em produções que foram levantadas há 2 anos, há 1 ano e meio atrás. Vai chegar um momento que não vai ter mais ninguém filmando, se as coisas continuarem assim.
Tá? Então, é um momento muito difícil mesmo. A Prana, que é a minha produtora, teve muita sorte, porque nos últimos anos a gente acabou fazendo coproduções. A gente fez um filme chamado Legalidade, que estreia agora. 12 de setembro, né? Do Brizola, é um baita filme, com o Leonardo Machado, é o ator principal, faleceu no final do ano passado. E é um filme muito interessante. Vai passar agora a hora concurso no Festival do Gramado, bem legal. Nós fizemos Mudança com o Fabiano, né? Nós fizemos Yonlu, coprodução, né? Da Prana com a produtora do Ike Montanari. E nós fizemos Bio, quer dizer, nós estávamos muito nativa. Muito nativa. Nós fizemos uma série chamada Turma 5B com a TVE, que eu espero que finalmente passe. Vamos ver o que vai acontecer agora com a TVE também, que é outra coisa que não sabe, né? E nós queremos continuar produzindo. Agora, se vai dar para produzir, não vai dar para produzir, não sei. Eu estou com bastante trabalho porque a gente teve sorte de ganhar o último edital de núcleos criativos, que é um edital muito interessante, que não é de produção, é de desenvolvimento de projetos. Então, neste momento, eu estou envolvido com 7 projetos, digamos, 3 longas e 4 séries de TV. Então Netflix, a gente se agarra nessas coisas. Não, Netflix, se a Netflix quiser, né? Espero que queira, né? Mas tu acha legal esse sistema Netflix, assim? Não? Eu acho assim, cara, que onde tiver espaço para os nossos filmes passarem, melhor. Quanto mais espaços, melhor, certo? Porque assim, sala de cinema, que é onde todo cineasta gostaria de ver o seu filme, aqui no Brasil é um circuito que praticamente está perdido. Nesse momento está perdido para o cinema brasileiro. São raríssimos os filmes brasileiros que têm alguma chance, não estou dizendo que vão ser sucesso, tem chance de aspirar ao sucesso, né? Tu fica uma semana em cartaz e depois tu vai para os piores horários. Ou então tu já sai nos piores horários, né? É muito difícil. Então, eu não tenho como exibir na sala de cinema, de alguma maneira, esse filme ter que chegar no público, que se chegar via Netflix, ou Amazon, ou HBO, ou na TV por assinatura, ótimo. Se o pessoal baixar, der um jeito de baixar na internet, ótimo. O que tem acontecido, Mário, é o seguinte, que o pessoal está se jogando para séries, né? Séries de TV, até porque as séries de TV tiveram um aumento de qualidade incrível, né? No mundo todo, nos últimos, 20 anos. Então, muita gente hoje está pensando seriamente em direcionar os seus esforços para séries. É uma coisa que eu, pessoalmente, quero fazer também. Eu quero fazer uma série de TV que emplaque, assim, que tenha um público bom. Vamos ver o futuro. E tem alguma série que tu está vendo agora? Eu vejo muita série, cara. Eu ontem estava vendo Handmaid's Tale, que é uma série de uma distopia, né? Muito impressionante, né? Bem legal. E eu vejo de tudo, cara. Tem uma série feita aqui no Brasil chamada Bandidos na TV. Não sei se tu ouviu falar já. Já ouvi falar. É muito interessante. É um documentário dramático, né? Os americanos meio que criaram esse modelo com uma série chamada Making a Murderer, ou Fazendo um Assassino. 2 temporadas já, muito impressionante. Os americanos sabem fazer o documentário tenso, né? Fizeram do O.J. Simpson, muito bom, etc. E esse Bandidos na TV se passa em Manaus, né? Então é um olhar estrangeiro, porque a equipe é estrangeira, né? Tem profissionais brasileiros, mas a concepção é estrangeira, né? Então é bem interessante ver como eles tentam explicar o Brasil. Às vezes até explicam melhor do que nós, né? É um pouco triste que a gente chega no final das contas achando que todo mundo é culpado, né? Quem é o inocente aí nesse negócio? Ninguém é inocente. Não falamos dos teus livros, né, cara? Tu tem livros também, né? Nesse meio, nas horas vagas, tu fez alguns livros. Eu tenho uma produção na literatura, que parte é literatura acadêmica, digamos assim, são coisas que a gente tem que escrever. Eu escrevo muito sobre cinema e TV, escrevo um pouco sobre fotografia também, que é uma coisa que eu adoro, fotografia. Mas é mais nessa circulação acadêmica, revistas acadêmicas, eventualmente livros acadêmicos, etc. Já a minha produção de ficção, eu tenho dois livros de contos e 2 romances, né?
Adorei escrever, pouca gente leu, né? Sim. Mas os poucos que leram me deram um bom retorno. Né? E é para isso que a gente escreve, né? Para conversar depois sobre o que as pessoas acharam. E ano passado saiu um livrinho com as minhas crônicas da Zero Hora. Eu escrevo a cada 15 dias na Zero Hora. É um pouco esse meu lado jornalista, né? Que quer ainda aflorar depois de tanto tempo, né? Eu sempre tive um pouco essa relação com o jornalismo, com o que está acontecendo, etc. Então, ali é o meu espaço de liberdade para falar sobre o que eu quero, mas sobre cultura, etc., mas eu sempre misturo com outras coisas. E é interessante que esse livro tem o título de Anarquia Utopia, faça uma todo dia. Sim. Anarquia Utopia, faça uma todo dia é um verso de uma música dos Replicantes chamado Tom Jerry. Ou seja, os replicantes continuam... os replicantes continuam mais ou menos a determinar as minhas escolhas estéticas, né? E eu falo, enfim, que a anarquia, teoricamente, é o melhor sistema do mundo, é maravilhoso, né? O problema é botar em prática, né? Sim. Que os anarquistas são chatos pra caramba, entendeu? E o futebol, Gervasi, o que tu tá achando, assim, como é que eu começo essa pergunta aqui como teu opositor? Como Colorado. O que tu achou da estátua do Renato? Eu defendi a estátua do Renato na tribuna do Conselho Deliberativo do Grêmio. Tu tá no Conselho? Tô no Conselho já, tô no Conselho do Grêmio há 12 anos. Pô, eu entrei no Conselho do Grêmio em 2007, levado por um amigo meu que frequentava os jogos lá no Olímpico, estava ligado às questões políticas lá, estava sendo feita uma chapa de oposição que eu acabei entrando. E depois renovei. E agora, no final do ano, tem uma nova renovação. Talvez eu fique, talvez não. Mas, enfim. Então, eu conheço um pouco o clube, já que eu vou desde criança, eu vou lá. Meu pai foi presidente do Grêmio, em 1946, então eu conheço um pouco o clube, né? E quando começou essa discussão de estátua, não estátua, e faz isso, faz aquilo, eu lembro que eu tomei a palavra e disse assim, está todo mundo conversando aqui num plano racional. Tinham pessoas que diziam o seguinte, ele está vivo ainda. E se ele, né, depois de receber a estátua, for jogar no Inter? Aí eu disse para eles o seguinte, olha, vocês estão nesse plano racional, quando a gente escolhe um herói, a gente se joga no herói para o bem e para o mal. Ele vai ser o nosso herói para sempre. E ele não é louco de jogar no Inter com a estátua, entendeu? Com uma estátua aqui, nós vamos garantir que ele não vai jogar no Inter. Pô, enfim, jogar no Inter, ser técnico do Inter, seja lá o que for, etc, né? Cara, nós temos que ser um pouco emocionais às vezes. Vamos fazer essa porcaria dessa estátua de uma vez? Bota lá a estátua, senão ele vai ficar bravo e vai sair do Grêmio, entendeu? Então, acho que ele ainda tá no Grêmio porque também ele é reconhecido como um cara extraordinário. Eu acho que os caras extraordinários, eles têm que ter um tratamento extraordinário. Claro, nós podemos discutir quem é extraordinário e quem não é extraordinário. Quando o cara já morreu, tu fica com mais tranquilidade para dizer, olha, eu conheço a vida desse cara, eu sei o que ele fez até o fim, então nós vamos botar a estátua, né? Mas é brabo. Eu acho que as homenagens, de modo geral, elas funcionam mais para as pessoas vivas, né? Então, eu apoiei a estátua e não me arrependo de ter apoiado. Quanto à qualidade estética da estátua, é melhor nós não entrar nessa briga aí, porque as estátuas do outro lado são lamentáveis. A do Fernandão. A do Fernandão, né? Digamos que está devendo ainda. Os escultores do Rio Grande do Sul estão devendo ainda uma obra-prima na área do futebol. Tá longe de serem obras-primas. Mas tu não acha que a coisa da diretoria ou do conselho é um pouco complicado, assim, para quem é torcedor e entra ali naquele universo político, né? Eu falo isso porque eu passei por isso também. Mas eu e o Giba, né? O Giba, vocês entraram no conselho juntos? Juntos, né? É chatíssimo. Nós fomos destacados como a nova geração do conselho. Como a nova geração é velha, né? Já tinha os seus 45, Já tinha. Pois é. Mas, enfim, é um conselho de Câmara dos Deputados, assim, né? É pior, eu acho, porque muito dificilmente tem uma discussão que te apaixone ou que te leve a realmente discutir politicamente, esteticamente alguma coisa, né? As grandes discussões são todas eleitorais. Com quem eu vou me juntar, me coligar para ter chance na próxima eleição.
É chato esse negócio, entendeu? Pouquíssimas vezes se discute futebol. Discute futebol antes da reunião começar e depois da reunião. Tudo passou por isso também. Sim. Né? Para levar um assunto de futebol lá, tu tem que espremer o presidente, botar ele contra a parede, ou chama lá o diretor de futebol e ele vai dizer alguma coisa. É tudo muito formal, né? E o conservadorismo, então, é muito grande. Né? É um lugar, o futebol é um dos setores mais conservadores, mais à direita que existem no mundo. Tá? Mas, assim, eu defendo sempre o diálogo, eu sempre defendo que as pessoas devem conviver, apesar de suas diferenças. Então, no meu grupo do Grêmio, que é o Grupo Grêmio Imortal, tem pessoas muito diferentes de mim, mas nós temos algo que nos une, que é uma maneira de ver a política no Grêmio. Nunca houve nenhum problema maior dentro do grupo em relação a visões para o Grêmio. Fora do Grêmio, nossa, nós podemos divergir muito. Mas ali nós temos um ponto em comum. E esse ponto em comum faz com que a gente trabalhe junto. Né? Nós sustentamos o Romildo Bolzan desde o começo. A gente achou que primeiro o Koff, depois o Bolzan seriam uns caras sérios para fazer o Grêmio ser um clube mais sério, parar de fazer bobagem. E acho que nesse sentido a gente fez bem para o clube. E tem o futebol de botão também, né? Que tu publica nas redes sociais. Sim, ali tem algum colorado, a Taça Prana. Já foram lá, o Diego de Godoy foi lá, perdeu todas as partidas. O Raul Krebs, que é outro colorado, né? Fotógrafo, né? Diego de Godoy, grande companheiro do audiovisual, tá morando em São Paulo, Raul Krebs. Acho que foi algum outro colorado. Eu acho que o Toton Villeroy jogou uma vez conosco. Acho que o Toton é colorado, agora estou até em dúvida. Mas tem muito mais gremista, sem dúvida. São muito divertidos. Agora sábado próximo sábado, vai ter um futebolzinho, seguido até de um churrasco, que não é muito comum. Mas vamos lá. Juntou uma turma muito interessante, porque é eu, o Quindim, do Garotos da Rua, o Júlio Conte, do teatro e do cinema, o Roberto Brick, que é meu colega do Anchieta, o Jairo Bump, que é meu amigo de longa data, e às vezes são outras pessoas lá também. O Roberto Filomena, quase esqueço, o cara que ganha quase sempre, que é publicitário, meu colega aqui da FAMEX, como Quindim também foi aluno aqui. Então juntou um grupinho bom, maioria gremista, mas é uma coincidência. O que nos une ali é o botão mesmo. Certo. É muito legal. É uma fuga do universo digital, eu acho. Uma coisa que as crianças e os adolescentes tinham que descobrir um pouco. Existe, digamos assim, uma maneira de se divertir que não é na frente de uma tela. É na frente de coisas mais concretas. E fazendo coisas manuais, mexendo com a mão, sabe? Tu tem que botar a mesa lá, pegar teus botões e etc. É uma coisa feita em comunidade. Essa é uma coisa muito antiga, né? Mas que a gente se diverte muito. Legal. Então é isso, Gerbasi. Obrigado aí pela entrevista. Né? Eu que agradeço. Teríamos muito mais assunto, né? Mas eu acho que já podemos fazer um outro daqui a um tempo. Quem sabe? Eu espero que o teu podcast aí tenha muito sucesso. Podcast é um uso das tecnologias digitais que, de certo modo, fazem voltar o rádio com tempo, né? O rádio com tempo. Exatamente. É a questão de tu poder conversar, né? Porque as rádios, elas vão pegando formatos assim que quer dizer, tem conversa, mas é um outro tipo de conversa. É outro tipo de conversa, uma conversa muito ligada, às vezes a um humor, às vezes um humor até de baixa qualidade, e com essa interatividade mentirosa, né, em que tu só bota pra falar quem tu acha que tá falando alguma coisa interessante. Na verdade, não tem ninguém falando nada interessante, né? Só pra encher horário. Então, quando tu tem tempo pra conversar, eu acho que é muito bom. Beleza. Carlos Gerbasi, então, aqui no nosso podcast. Valeu, Gerbasi. Um grande abraço. Valeu, grande abraço. Até mais. Ok, pessoal, então esse foi o papo com o Carlos Gerbasi, e quem quiser entrar em contato com a gente aqui pode usar as seguintes possibilidades: e-mail mborba@mixfmpoa.com.br, no Twitter Mauro Pop Rock e no Instagram e Facebook Mauro Borba, ok? Até a próxima!